Tropeiros Restaurante. Quero com muita alegria já cumprimentar aqui os nossos companheiros nessa tarde mais uma vez, abrilhantando aqui essa mesa. Nosso querido companheiro diácono doutor Humberto Fontoura. A paz do Senhor, diácono Humberto. Paz do Senhor, evangelista Jairo. Paz do Senhor a todos os ouvintes. É um prazer, como sempre, estar aqui novamente com os irmãos. Amém. Recebendo também com muita alegria nessa tarde, ele que já está com a agenda marcada todos os últimos domingos do mês, pastor Galeno Campos. A paz do Senhor, pastor Galeno. A paz do Senhor, evangelista Jairo. A paz do Senhor, diácono Humberto. E todos os nossos queridos ouvintes. É uma alegria poder estar aqui novamente. E nessa tarde, mais uma vez, tendo o prazer de compartilhar com todos os nossos ouvintes a programação dessa emissora. Glória a Deus. Diácono Humberto, o tema hoje é sugestivo para a data, né? Exatamente. Hoje nós vamos compartilhar com os irmãos o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Esse é o nosso tema de hoje, que hoje é o domingo da Páscoa, nós comemoramos. Sim. Mas muitos não sabem o porquê da Páscoa, o que é a Páscoa, e resolvemos trazer esse assunto hoje em debate. Muito bem, então o verdadeiro significado ou sentido da Páscoa é o tema dessa tarde. Você que está nos ouvindo, o telefone para a sua participação conosco é o 34428689. É claro que a maioria dos irmãos preferem ouvir, né? Mas se você tem uma opinião, tem uma pergunta, tem alguma dúvida, ligue para cá, 34428689 é o telefone para a sua participação. E também lembrando que o programa está disposto na internet. Logo após nós colocaremos no blog EBD vem de Escola Bíblica Dominical, né? Sim. ebdcatalão.blogspot.com.br, na íntegra vai estar lá hoje à noite, a gente já disponibiliza o programa de hoje. Isso, inclusive o programa de domingo passado, né, Diácono Humberto? Ficou muito bom, já ouvi. Já está lá. Né? E já está lá, se você quiser ouvir, se você não ouviu, se você quiser ouvir com mais detalhe aí, acesse lá então ebdcatalão.blogspot.com.br. Muito bem, prestigie lá o blog criado aí pelo nosso querido Diácono Humberto, que além do programa tem outras coisas lá, né? Inclusive o comentário da lição da semana, ele sempre coloca lá um resumo, coloca também alguns comentários que é muito rico e vale a pena você visitar então este site abençoado. E vamos então para o assunto dessa tarde, é com você, Diácono Humberto. Amém. Eu queria fazer uma leitura, como já é de costume, Êxodo 12, versículo 11, para a gente entender a origem da Páscoa. Na minha versão diz assim, estou lendo Êxodo, capítulo 12, versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então aqui nós já temos um pouco da origem da Páscoa, que começou ali na antiguidade, né, há praticamente 3.000 anos, 2.500 anos atrás, e nós vamos falar um pouco sobre essa origem para depois entrarmos no detalhe da nossa Páscoa atual, do que significa a Páscoa para os cristãos. Então antes vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa judaica, que foi a que deu origem a essa Páscoa que nós comemoramos hoje. E o porquê que hoje se fala de ovo de chocolate, né? As coisas mudaram um pouco. E aí, às vezes, vai pro lado comercial, não tem nada contra comer chocolate nessa época, mas as pessoas às vezes esquecem o real sentido da Páscoa, então supervalorizam encenações, como a gente costuma ver, mas a parte mesmo da consciência, da mudança de mente que é necessário com a Páscoa, às vezes ela fica perdida. Eu quero começar o nosso debate já com o pastor Galeno, aproveitando o conhecimento que ele tem. Pastor Galeno, qual que é o contexto histórico? Por que se comemorou a Páscoa a primeira vez? Quando isso surgiu? Qual foi a ordenança de Deus nesse sentido? Tiago Humberto, você já até deu uma pincelada aí dizendo, citando aqui, até lendo o capítulo 12 de Êxodo, e foi exatamente aí que começou a Páscoa. A Páscoa na verdade já existia um costume e até uma orientação no sentido do sacrifício de animais. Isso remonta lá aos tempos do Éden, quando pouco depois da queda, nós encontramos lá no capítulo 4 de Gênesis
Abel oferecendo em sacrifício a Deus um animal do seu rebanho, e já tendo isso um caráter espiritual de adoração. Mas na saída, no momento de preparação da nação de Israel para se despedir do Egito, para sair do Egito, para ser libertada do Egito, ali de um período de 4 séculos de escravidão egípcia, Deus instituiu uma comemoração singular, que seria o que foi lido aqui em Êxodo capítulo 12, que era o sacrifício de um cordeiro por família, ou se a família fosse pequena poderia até trazer o vizinho para juntar, e todo um processo não apenas de se alimentar, de se preparar para uma viagem, mas também um processo ritualístico e com significados especiais. O cordeiro tinha que ser puro, né? O simbolismo estava em tudo. Precisava haver a perfeição do cordeiro. Nós vimos aqui também que o cordeiro tinha que ser comido por inteiro. Não era como nos dias normais, que você mata o cordeiro e podia jogar fora ali cabeça, pés, fressura, né? Ali, a pele, tudo. Não. Nesse dia o cordeiro tinha que ser tomado por inteiro. Ele tinha que ser assado em fogo ou cozido, mas ele tinha que ser comido por inteiro. E também o rito tinha que ser comido apressadamente e poderia ser dividido com a família do vizinho. Então toda essa ritualística aqui, todo esse ritual, ele trazia em si um simbolismo que nós que estudamos a Bíblia estamos já bem familiarizados a esse simbolismo. O cordeiro, no caso, representava Cristo, que haveria de ser morto. Lá no capítulo 1 de João, no versículo, me parece que 29 ou 30, ele apresenta Jesus aos discípulos dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou repartir o cordeiro com o vizinho, se a família fosse pequena, trazia em si esse simbolismo que Cristo é para todos. Cristo não é só para os evangélicos, só para os espíritas, só para os católicos. Cristo é para todos. E a morte dele não foi só para a nação de Israel. Isso já trazia um simbolismo que eles podiam trazer o vizinho. Vizinho significa aquela pessoa que está dentro do mesmo contexto às vezes, mas não faz parte da mesma casa. Então não era só para Israel que Cristo seria sacrificado, que ele morreria, né? Ele morreria para todas as pessoas. E depois, até vindo aquela polêmica lá dos gentios, que os judeus não aceitavam, mas que depois viram que isso era fato, que isso não era algo irreversível, que Jesus também morreu para os gentios, né? Depois veio aquela tem também essa parte aqui no texto, que depois às vezes até pode ser pormenorizadas, mas que havia textualmente aqui uma exigência de que ele deveria ser comido com ervas amargas. Ou seja, Cristo seria dado como presente ao mundo. Ele viria e cumpriria uma parte que ninguém podia cumprir, de que era se apresentar como o Cordeiro perfeito, como sacrifício perfeito ao Pai, e cumprir uma lei, uma exigência que Deus exigia do povo, que a lei depois dada por Moisés exigia. E Cristo viria e faria tudo isso por si mesmo, sozinho. Mas restaria uma parte para nós, que é o nosso sacrifício em sermos obedientes a Ele, em sermos fiéis a Ele. Então, essas ervas amargas que tinha que ser comida junto com o cordeiro, trazia também um simbolismo do nosso sacrifício pela fé, do nosso sacrifício até mesmo em valorizar aquilo que Deus fez por nós. Então, tudo isso é um simbolismo que a Páscoa instituía. Agora, essa instituição da Páscoa ali, ela tinha um sentido, primeiro, ela tinha um sentido de libertação política para Israel.
que era a libertação da escravidão egípcia, do domínio do faraó. Faraó, na verdade, era um título, né? De um governante, de uma pessoa que governava ali, imperava no Egito. Mas ela também tinha um simbolismo espiritual, porque no instante que ela foi instituída para ser um ato memorativo, memorial, de comemorar, de lembrar Israel dessa libertação, ela também tinha um sentido figurativo e tipificativo, porque ela apontava para um futuro de um cordeiro vivo, agora real e perfeito, que era Cristo, que viria morrer para nos libertar de um Egito espiritual, ou seja, de um domínio cujo faraó não era mais o rei do Egito, mas sim o dominador das trevas, né? Satanás, nosso inimigo, o tirano que escraviza as pessoas. Não era um domínio de sair da escravidão física, mas da escravidão espiritual. Aquele sangue de Jesus derramado, por sinal, tipificou Cristo ali quando ele foi espargido nos umbrais das portas, e que à meia-noite, quando o anjo da morte vinha para visitar cada família egípcia, não só da nação de Israel, mas toda a família egípcia, e Deus havia determinado que aquela casa que estivesse protegida pelo sangue desse cordeiro, colocada na entrada da porta, no portal ali de entrada daquela casa, o anjo passaria por cima. Daí a origem do nome Páscoa, que quer dizer passagem, ou passar por cima. O anjo passaria por cima, ou simbolizando que aquela casa estava protegida, estava sinalizada, estava protegida, já trazendo um sinal da proteção espiritual, da proteção moral, da proteção física, de todos os sentidos, que o sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário viria trazer à humanidade que dele quisesse se valer. Engraçado, Diácono Humberto, ouvindo o pastor falar aí, eu fiquei aqui a imaginar como Deus ele é detalhista, né? Nos seus propósitos. Lá na Antiga Aliança ele já está mostrando exatamente o seu propósito hoje para nós que estamos vivendo uma outra dispensação, em outro tempo, mas aí figuramente nós temos aí todos os exemplos, né? E as figuras que hoje nós podemos usar para exemplo da nossa vida e até para a regra da nossa fé. Muito importante. Houve uma preparação, né, grande para a vinda de Jesus, que levou aí séculos, né, milhares de anos, e para que ninguém pudesse dizer que foi pego de surpresa, ou que não sabia, ou negar Cristo como o Filho de Deus. As Escrituras sempre apontaram para Jesus. Sim. Sempre, apontam até hoje. Eu achei interessante o que o pastor Galeno disse, ele contou a história, né, resumindo, o povo de Deus pecou e foi escravizado pelo Egito, e depois de 400 anos de clamor, Deus resolveu livrar-os. E antes da libertação, os filhos dos egípcios, principalmente, né, os filhos dos egípcios foram mortos pelo anjo da morte, mas os primogênitos, né? Mas Deus ordenou que se comesse ali o cordeiro e que o sangue dele fosse passado nas portas, e aonde o anjo visse esse sangue, a marca do sangue, ele não entrou. Então os primogênitos dos judeus, dos hebreus, não foram acometidos. E depois dessa grande mortandade, o faraó resolveu libertar o povo de Israel, e eles foram atravessar o Mar Vermelho. E tem toda a história, né, de Moisés conduzindo seu povo. E nós temos a Páscoa de Cristo, que nós vamos falar já já. Mas o que eu acho interessante é que desde o início da história, para cobrir o pecado, houve derramamento de sangue. Sempre Sim. foi assim. Quando Adão e Eva pecaram, né, pastor? Deus teve que matar um animal para fazer as túnicas. Quer dizer, aqui em Gênesis 3, versículo 22, 21, fala assim que fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Quer dizer, o pecado de Adão e Eva fez o animal ser morto. O sangue houve a necessidade da morte de um animal. Provavelmente foi um texugo. E do derramamento de sangue. Que era utilizado na época para fazer. E esse animalzinho teve que ser morto para fazer essa primeira túnica ali para eles, para tampar a sua nudez.
E depois disso, o pastor Galeno até disse, depois disso veio Caim com seu sacrifício e se tornou algo comum na história da humanidade, um animal morrer pelo pecado do homem. Na verdade, os animais eram entregues para isso, para que o homem pudesse ter o seu pecado expiado. Essa expiação ela era falha, porque de tempos em tempos um outro animal teria que morrer. As pessoas tinham que constantemente, tinha as festas, os períodos, ir até o altar e entregar ali um animal, e esse animal ele morria em favor da família, em favor da pessoa que estava sacrificando, para que tivesse o seu pecado expiado. E na verdade era ineficaz porque era passageiro. De tempos em tempos esse animal, outro animal deveria morrer pela intenção ou pela alma de um homem para que ele ficasse livre. Mas isso tudo já apontava para Jesus, né? Jesus que viria depois como sacrifício. E aí tem uma curiosidade, com relação à Páscoa, o cordeiro, esse cordeiro que era morto, e se tornou uma tradição depois em Israel, anualmente eles comemoram isso, é bem próximo à Sexta-feira Santa que nós temos costume aqui do nosso calendário. Eles têm que sacrificar esse animal e comer com ervas amargas e com pão sem fermento. E esse animal sacrificado, ele tem que ser perfeito, né, pastor Galeno? Não podia ser qualquer, o animalzinho mais, o cordeirinho, como se diz, vamos matar aquilo ali que tá doente, o bichinho, não, tinha que ser o perfeito, o mais feio, vamos usar a expressão, né, o mais feio, o mais feio, fisicamente, o mais magrinho, mais... Para Deus tinha que ser oferecido o cordeiro sem defeito, sem doenças, não podia ser manco, não podia ter orelha caída, não podia ter bicheira, não podia ter nenhum defeito físico, né? Nem mancha ele podia ter. Nem mancha podia ter, olha o pastor Galeno lembrando. Quer dizer, aí já apontava novamente para Jesus, o cordeiro perfeito, né? Apesar de... Tem gente que pinta Jesus como... Eu já vi gente pregando aí que Jesus provavelmente não tinha beleza, porque o livro até Isaías fala, mas em termos de moral, de conduta, de pecado, a gente não pode falar da parte física de Jesus, que a gente não sabe detalhe, né? Existem pinturas aí que mostram Jesus com olho azul, Jesus com olho verde, Jesus com olho preto, eu não sei como é que ele era, ninguém sabe. Mas em termos de moral, de pecado, de uma vida santa, ele era puro, perfeito. Eu digo ele era, que eu estou falando de Jesus homem, né? Que ele ainda ele continua vivo. E ele se entregou por nós. Aí tem uma outra questão interessante. Alguém pode me perguntar, como já me perguntaram, que culpa que o coitado do cordeirinho tinha, que ele tinha que morrer, e se quem tinha pecado era o homem, né? Quem morria era o cordeirinho. Mas aí a gente faz a mesma questão, que culpa Jesus tinha para morrer na cruz se o pecado era nosso? A morte daquele cordeirinho até então inocente, um bichinho que não tinha culpa de nada, apontava também para Jesus, que mesmo sendo perfeito e sem pecado, morreu a pior das mortes da época em prol da nossa vida, né? da nossa salvação, porque nós mesmos nós não poderíamos nos salvar. Então tudo aponta para Jesus. Então, trazendo para a Páscoa no dia de hoje, a nossa comemoração é justamente a morte de Jesus e a sua ressurreição. A morte, quando eu digo a morte de Jesus, a morte de alguém perfeito que morreu em nosso lugar para que a gente pudesse ter vida. Só que a gente não deve comemorar a Páscoa só nesse domingo, mas ter essa comemoração em nossa vida todos os dias, porque a maior alegria que nós podemos ter como crentes é poder dizer que nós somos salvos porque um dia Jesus morreu por nós, né? Pastor Galeno, o sentido da Páscoa hoje, ela seria algo só para esse domingo, como eu estou dizendo aqui, ou teria uma comemoração o ano inteiro? A Páscoa hoje, ela tem um sentido de memorial. Como eu disse, a Páscoa para o judeu, ela tinha dois sentidos. Um de libertação política e outro de libertação espiritual. Libertação política através de Moisés. Libertação espiritual através de Cristo. Através de Moisés era passado. Uhum. Através de Cristo era futuro. Era, como você mencionou no início, era uma preparação para que
o povo pudesse no futuro receber Cristo, que viria libertar não só Israel, mas toda a humanidade da escravidão espiritual. Veja bem, com a morte de Jesus na cruz, houve vamos dizer assim, um divisor, um marco ali, espiritual, e muito significativo, porque a cruz, ela resolveu os problemas passados de ordem legal. Qual eram os problemas passados de ordem legal? Você fez referência aí ao início, quando o homem caiu, lá em Êxodo, lá em Gênesis, lá no capítulo 3, versículo 19, Deus já disse para Adão: olha, você é pó e ao pó te tornarás. Ou seja, a consequência do pecado, assim como Paulo escreve lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário, a recompensa ou as consequências do pecado é a morte. Então, e ele também diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. Essa destituição da glória não significa que estão fora do alcance, só fora do alcance, mas destituir da glória é destituir da presença, daquela comunhão com Deus. E então esse sentido legal é que Deus ali já começava, já dava uma sentença ao homem: olha, você não foi feito para morrer, você foi feito para viver eternamente, mas por causa do pecado, Adão, você vai morrer e vai voltar ao pó. E aí, por aí afora, a Bíblia é cheia de referência, até que lá em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20, está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. E qual que não pecou? Todos pecaram. Então havia uma sentença de morte. Para que as pessoas deixassem de morrer, havia necessidade delas se livrar do pecado. Havia um ritual, como eu disse, que antes mesmo da determinação da Páscoa já se matava o animal. O próprio Abel, Caim ali fez sacrifício, né? Um trouxe das ovelhas, outro trouxe do produto da lavoura. Mas o animal agora, nesse período judaico aqui, dos hebreus, esse período da história hebraica, a lei determinava que o animal era morto, o seu sangue era usado para expiar esse pecado, mas num sentido simbólico, não era real. O pecado, ele era expiado simbolicamente e não realmente. É como hoje, a lei dos homens determina o julgamento e a sentença para o pecado ou para o crime. Vem o juiz e lavra a sentença. Vem o outro juiz e faz a execução da pena. O elemento vai e cumpre a pena. Mas eu pergunto, a lei, a legislação consegue extirpar a pena legal, mas a pena moral, ela continua. Você continua chamando, pensando e às vezes até discriminando a pessoa, porque aquilo está impregnado na consciência moral das pessoas. O elemento não pode, depois que ele sai da cadeia, abraçar a família da sua vítima e dizer: nós estamos em paz, não aconteceu nada. Né? Então, a cruz de Cristo resolveu um problema passado, que era o problema da lei, o problema legal, né? O problema legal. Mas restava agora um problema espiritual. Espiritualmente, ninguém conseguiria entrar no céu só com a retirada da culpa legal. Precisava haver uma retirada da culpa também espiritual, da culpa moral, da culpa da consciência, né? Jesus veio fazer essas duas coisas. E a outra coisa,
Até então as pessoas vinham sendo vítimas do pecado, né? Da morte. Pecavam e morria. Pecavam e morria. Mesmo matando o cordeiro, sacrificando, mas morria. Aí alguém pode perguntar, mas não continua morrendo depois de Cristo? Nesses 2000 anos, até hoje, não continua morrendo? Continua. Só que Jesus aí solucionou um outro problema, que era o problema de ordem futura. Até então, a ressurreição era apenas uma conjectura. Glória era a Deus. Apenas uma filosofia. Os egípcios embalsamavam seus mortos pensando numa possibilidade futura de haver solução para a morte. Mas isso era apenas uma hipótese, era apenas uma conjectura, uma esperança vaga e morta. Por isso que lá aos Hebreus, o escritor denomina ele de autor e consumador, né, da nossa fé. Autor e consumador. Então, a morte na cruz resolveu um problema passado, mas que ficaria pendente. Se Jesus apenas tivesse descido da cruz, eu diria para você que não haveria o que comemorar. Então a Páscoa para nós hoje não tem esse sentido de liberação que teve para os hebreus. Não é a mesma coisa. Os hebreus tinham um sentido de liberação do Egito. Só que aquele povo que saiu do Egito, dos mais idosos, acima de 20 anos, só 2 conseguiram entrar. Os outros, chegando em Canaã, tinham o que a comemorar? Eles ficaram mortos no deserto, por causa, não de Deus, por causa da desobediência, mas de Deus. E então seria a mesma coisa hoje para nós, se Jesus tivesse simplesmente morrido na cruz, sido enterrado, sepultado, e tivesse uma placa lá até hoje: aqui jaz Jesus Cristo. Esse problema persistia, nós não teríamos o que comemorar. A igreja não existiria. A igreja não existiria. Então a Páscoa para nós hoje não tem esse sentido da Páscoa judaica. Não é a mesma coisa. A Páscoa para nós, o sentido da Páscoa hoje é comemorar uma libertação espiritual. Uma conquista que nenhum outro pôde fazer. Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus que João apresentou, foi o Cordeiro perfeito. Aqueles Cordeiro resolvia apenas um problema legal, como já tenho repetido. Mas Jesus veio e resolveu o problema espiritual. Glória a Deus. Dando-nos o direito de reencontro, de retorno, de reconciliação com Deus, para inclusive podermos adentrar a sua glória e adquirirmos algo que depois ficou conhecido como vida eterna. Ninguém podia falar em vida eterna se ninguém nunca tinha passado do túmulo, não é? Quando Jesus ressuscita, há um marco na história. Houve um acontecimento que dividiu a história, antes de Jesus e depois de Jesus. Portanto, Jesus instituiu, e agora isso ele dá como mandamento: fazer isto em memória de mim, até que eu venha. Ora, quanto tempo tem que Jesus morreu? 2000 anos. 2000 anos. E por que ele diz até que eu venha fazer isso? Porque a esperança continua. Quem morreu, não morreu desiludido. E nem a família de quem sobreviveu até hoje está desiludida. Jesus trouxe para nós uma esperança chamada ressurreição. E o que eu acho mais lindo em tudo isso é que quando Deus, lembrando da Páscoa dos israelitas, livrou os israelitas do Egito, Deus livrou porque tinha um compromisso e os amava. Eles não mereciam sair de lá. Da mesma forma, já mostrava Jesus. Jesus morreu na cruz não porque nós éramos merecedores de uma libertação, muito pelo contrário. Nós não merecíamos de forma alguma essa libertação, mas Jesus morreu porque Ele nos ama. É por isso que não se pode desprezar de forma alguma o sacrifício de Jesus. Não foi um sacrifício qualquer, mas Ele fez aquilo sendo nós pecadores, como a própria Bíblia diz, sendo Paulo nós fala pecadores. Em Efésios, capítulo 2, né? E sendo nós condenados à morte, como o pastor Galeno acabou de dizer. O salário do pecado é a morte, todos pecaram, então nós estávamos condenados à morte.
alguém tinha que morrer. Não tinha como. A salvação não viria sem a morte de alguém. Ou todos nós morreríamos, mas é interessante que se eu entregasse a minha vida por mim, não seria suficiente para salvar minha alma. Eu querendo, olha, não, vou morrer por mim então. Pelos outros nem pensar, mas pelo menos eu vou morrer por mim. Ainda assim não seria suficiente. Aí vem a ideia do cordeiro sem mácula, perfeito, que morria em lugar de alguém. E esse cordeiro, nós já falamos, ele é Jesus e ele morreu em favor de cada um de nós, mas o mais bonito de tudo é o que o pastor Galeno disse. Ele morreu, durante 3 dias ele trabalhou, mas o seu corpo estava ali na sepultura, e ao 3º dia ele ressuscitou. Então, pela primeira vez na história, mostrou que há esperança para aqueles que morrem, que há uma ressurreição, que há uma vida eterna, que há um paraíso. E a sua ressurreição, o túmulo vazio, nos levou a todos a crer naquilo que ele disse. Olha, eu estou indo embora, mas eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, vou mandar o Consolador, mas lá em cima, onde eu estiver, eu vou estar preparando o lugar, depois eu vou voltar para buscar vocês. Jesus disse isso, né? Se não fosse assim eu não teria dito, mas eu vou voltar e vou para bem buscar e para que aonde eu estiver vocês estejam comigo eternamente. Essa é a esperança do crente. Ele vive, né? Ele ressuscitou e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Agora, se alguém conseguisse provar, como já tentaram tantas formas, conseguisse provar que Jesus não ressuscitou dos mortos, a igreja acabaria. Porque a nossa base, a nossa fé, ela está baseada na ressurreição de Jesus. É o marco, ninguém despreze isso. Tem pastor pregando por aí já que o arrebatamento não vai acontecer, que o arrebatamento vai vir para cada um individualmente, e começam a tentar deturpar. Tomem cuidado com isso, porque o que Jesus disse, ele vai cumprir. E a base da nossa fé é a crença em que Jesus ressuscitou, e da mesma forma, se eu morrer, eu ressuscitarei, mas pode ser que eu não morra. Tem gente que fala isso, evangelista já. Fala, a única coisa que eu tenho certeza na vida é que um dia eu vou morrer. Eu falei, eu não tenho. Eu não tenho porque pode ser que Jesus venha e eu não experimente essa morte física. Pode acontecer. Mas mesmo que eu morra, eu ainda serei privilegiado porque, como diz Paulo, né? Os que morrerem ressuscitarão primeiro. Depois os vivos serão arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Apimentar um pouquinho aqui o discurso. Um ouvinte ligou, ele é do bairro Jardim Primavera. Até me falou o nome, mas me perdoe, meu irmão. E eu estou sem caneta, acabei não anotando. Eu esqueci de digitar aqui. Caneta na outra mesa ali. Ele quer saber o que nós, no nosso parecer, na nossa opinião, tem a falar sobre o dia, no sentido da semana. Não, é claro que não no dia de calendário, né, do mês, mas que dia da semana aconteceu a morte de Jesus e que dia que foi a ressurreição. Qual foi o dia que ele morreu e qual foi o dia real da sua ressurreição, baseado na nossa opinião. E é claro que a nossa opinião é a luz da Bíblia, não é isso, pastor Galeno? Olha, existe uma polêmica a respeito disso, dessa contagem, mas as pessoas que são adeptas do dia da quarta-feira, que Jesus morreu numa quarta-feira, elas não conseguem exaurir ou concluir de forma absoluta essa teoria, essa tese de que Jesus morreu na quarta-feira. E ressuscitou na sexta, e né? Jesus teria... Ressuscitou no domingo. No domingo. Não, quarta. É quarto, porque ele toma como base 3 dias e 3 noites, não é isso? Essa teoria. Só que o dia naquele tempo, o dia judaico, ele começa às 6 horas da tarde. Não é, não é como o nosso, que começa às 6 horas da manhã. Sim. Ele começa às 6 horas da tarde. Então, eu nunca fiz questão de fazer um estudo, um apanhado sobre isso, porque isso não muda o resultado. O importante é que a ressurreição se deu no primeiro dia da semana. Isso. Correto? E a Bíblia diz assim, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, domingo. Né? Então, no pôr do sol ali de 6 horas da tarde do sábado, né, começaria o domingo. Aí Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, enfim, aí veio um grande terremoto. Então, quando começou o dia do domingo, foi domingo de madrugada. Judeus, não, seria domingo, no nosso calendário, seria sábado, 7 horas da noite.
que é quando começou. Porque sábado, às 6 horas, acabou o sábado da tarde. 6 horas da tarde. Para ele já começa o domingo. Pôr do sol acabou, começou o domingo. Por isso que ele fala, no fim do sábado, quer dizer, no pôr do sol do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana. Então, provavelmente à noite ali, elas foram ao sepulcro. Então, pelo calendário judaico, foi no domingo. Agora, o pastor Galeno disse, sinceramente, não faz uma diferença o dia correto, né? Não, e aí o dia da morte, eu acho que não é muito interessante. O importante é o dia que ele ressuscitou. Exatamente. Né? E aí fala claro que é o primeiro dia da semana, né? Isso que eu tô lendo tá lá, se o irmão quiser ler depois, está em Mateus 28. É onde fala. Mas o que nós comemoramos é a ressurreição, como foi dito, né? E estou procurando aqui, exatamente, no 28. Agora é o parecer meu. Lucas capítulo 24, ele diz assim: no primeiro dia da semana, muito de madrugada foram elas ao sepulcro. Muito de madrugada, quer dizer, era o começo da noite. Do noite, dia. Porque o começo do domingo. O começo do domingo, né? Era a noite da semana. Seria uma noite do sábado pra gente. Seria o começo do domingo, né? Como o dia começava às 6 horas. 6 horas da tarde? 6 horas da tarde, então ele terminava também às 6 horas da tarde, né, do dia seguinte, 24 horas. Né? Então seria já no começo, já seria praticamente depois para eles no começo. Né? Isso. As primeiras horas do dia, que seria para nós umas 7 horas da noite. Eu volto a frisar, nunca fiz questão nem de pesquisar sobre isso, porque o que me interessa é se Jesus ressuscitou ou não. Claro. Que interesse eu tenho de saber há 2000 anos atrás, a que dia ou a que hora Jesus ressuscitou? Sim. Eu preciso saber se ele ressuscitou. Glória a Deus. Ele ressuscitou? O resultado é o mesmo. Tá, se foi agora, domingo, se foi sábado. Uma colocação minha, uma dúvida minha mesmo, particular. O acontecimento se deu no período em que os judeus comemoravam a Páscoa, correto? Que os judeus comemoravam a Páscoa. Eles tinham o hábito, inclusive, lá de soltar um preso por ocasião, não é isso? Isso. E foi nessa festa que aconteceu, nesse período, que aconteceu o sacrifício, então, do nosso Senhor Jesus Cristo. Até porque o cordeiro da Páscoa, o cordeiro morto, lá no livro de Êxodo, nós lemos no capítulo 12, no início dessa programação, já era uma tipologia. Era a tipologia de Cristo. Né? Então, Cristo veio dar cumprimento a toda aquela tipologia, né? E o cordeiro era separado 4 dias antes, ele tinha que ficar separado, né? Então a história da Páscoa, ela inclusive mudou o calendário judaico. O mês de Abib, né? O Nissan, ele não era o primeiro, mas Deus disse lá no começo, Deus disse: a partir de hoje esse será o primeiro dos meses. Olha, interessante. Esse será o primeiro dos meses. Está escrito, me parece que lá no Êxodo 12, que nós lemos aqui, está escrito isso, que Deus mudou o calendário por causa dessa celebração da Páscoa. Né? E então, essa mudança tinha que ser coincidente. A Páscoa depois teria que ser coincidente também. Que hora que o anjo ia passar? Era meia-noite, né? Era meia-noite, o anjo ia passar. Então tudo isso tem uma simbologia que depois a gente pode fazer um apanhado e pesquisar. Confesso, nunca tive essa curiosidade de fazer essa busca. Sim, sim. Agora, uma coisa importante. Quando tem essa lembrança, o próprio Jesus disse, né, em memória de mim, nós comemoramos a ceia do Senhor todo o primeiro sábado, inclusive sábado que vem já é Santa Ceia, nós teremos semana de oração. Essa memória, Jesus mostra a preocupação para que a gente não esqueça do seu sacrifício. Então, uma coisa importante de se lembrar, nós temos que trazer à memória o quanto Jesus sofreu e o preço que ele pagou. Não é simplesmente, ele ressuscitou, ótimo, está tudo consumado. Não, vamos lembrar o que ele fez, o preço que ele pagou pela sua vida, pela sua alma, porque nós não podemos desprezar de forma alguma essa grande salvação que Deus nos deu. E quanto que a gente despreza isso? Alguém pode estar me perguntando, mas eu não desprezo, irmão Humberto, de forma alguma. Olha, quando nós pecamos, damos as costas para Deus, fazemos coisas que são consideradas normais para a gente, mas que ofendem a Deus, e eu vou um pouco além, quando nós não queremos trabalhar na obra,
né, por comodidade, por preguiça. Não vou na escola dominical porque hoje eu quero acordar mais tarde. Não vou no culto tal dia porque eu tenho aquilo para fazer. Isso, de certa forma, é desprezar o sacrifício. Não querer cooperar, não querer seguir o ID de Jesus, ser testemunha. Ontem eu estava em Uberlândia, fui ver um coral de Campinas cantar ali em Uberlândia, um coral muito bonito, vieram de São Paulo. E o pastor que pregou, eu esqueci o nome dele agora, ele disse que Deus falou com ele no quarto, que existia, ele falou desse jeito: olha, existem muitos pregadores, muitos faladores, alguns professores, mas está faltando testemunhas, né? Ide sereis testemunhas. E ele disse que era para ele levar essa mensagem para a igreja. Isso foi lá em 1979, ele contando que ele recebeu essa mensagem, que está faltando testemunha. Quando nós não testemunhamos para alguém, nós estamos negando o sacrifício de Cristo, né? E quando eu falo do sacrifício, eu peço para você imaginar o seguinte: existe coisa, o pastor Galeno trabalha na área de direito, existe coisa mais revoltante para uma pessoa ser condenada por aquilo que ela não fez? Imagine você, meu ouvinte, ser condenado pelo homicídio de alguém, que eu não sei de que forma você foi colocado na cena do crime, você foi condenado e você não fez aquilo. É extremamente revoltante. Jesus foi condenado por algo que ele não fez. Mas pior, ele foi condenado da pior forma possível, sendo ele totalmente inocente, uma morte humilhante. Eu costumo dizer que não existe humilhação maior do que, por exemplo, quando tiraram as roupas de Cristo e deixaram ele exposto, sendo ele filho de Deus. E ele suportou cada cusparada na cara, cada gota de sangue, cada tapa no rosto que as pessoas blasfemando dele, né, davam um tapa e dizia: profetiza quem foi que te bateu. Se Jesus quisesse, ele podia fazer, mas ele ficou calado, como diz a Bíblia, o cordeiro manso, mudo, né, levado ao matadouro, sem ter culpa de nada. E eu costumo dizer para os meus alunos da escola dominical: a pior coisa de todas foi quando o pecado de toda a humanidade estava sobre Cristo, e Deus, sendo santo, ele não contempla pecado dessa forma. Naquele momento Deus vira as costas, eu imagino, né? É como se dissesse: meu filho, agora é só contigo. E Jesus, pela primeira vez em toda a eternidade, ele sentiu o que é ficar longe de Deus. Por um momento ali ele ficou. E o desespero foi grande ao ponto dele gritar, né? Deus meu, por que me desamparaste? É como se Jesus estivesse dizendo: eu nunca senti o que é me afastar de Deus. E por aquele momento na cruz eu senti o que é a ausência de Deus. E a ausência de Deus, meu ouvinte, é inferno. Eu costumo dizer isso aqui: o inferno, o que mete medo lá não é enxofre, não é fogo, não é calor, não é os demônios, não é nada disso. A pior coisa do inferno é você saber que jamais você vai ter chance de se encontrar com Deus novamente. Jesus sentiu o gostinho do inferno nesse momento, quando ele se afastou de Deus, e ele sentiu o que é estar longe de Deus, ao ponto de clamar, perguntando a Deus por que Deus o desamparou. Mas aquilo era necessário. Mas ele fez isso tudo porque ele nos ama. E hoje ele só pede uma coisa: ele pede a nossa alma, para que ele guie a nossa vida, para que a gente não peque contra ele, né? E que a gente consiga ter uma vida feliz. A Páscoa simboliza tudo isso, né? A morte, o sofrimento, mas também a alegria da ressurreição e a salvação, a tão grande salvação que hoje ela está aí para qualquer um que quiser simplesmente levantar a mão e dizer: Senhor, eu te aceito como meu Salvador, né? Ela está disponível a cada um. E outra coisa, Diácono Humberto, evangelista Jário, eu tenho uma preocupação porque esse sentido da Páscoa, ele é tão significativo para nós que não há como nós pensarmos em lembrar isso uma vez por ano. Uhum. É tanto que as igrejas evangélicas, elas celebram essa memória de Cristo uma vez ao mês. Que é a Santa Ceia. E foi isso que Jesus fez, como ele diz lá em Lucas capítulo 22, versículo 19, Mateus, João, tudo isso: fazer isto em memória de mim. Então, uma vez por mês, nós celebramos essa que nós chamamos de comunhão, o ato de comunhão. E para essa celebração, todo evangélico, todo cristão, todo crente, ele tem que se preparar para esse momento, se fazer uma auto-introspecção, né, e reflexão, uma análise introspectiva, e olhar para si próprio e verificar se ele está condizente compatível com esse cordeiro que era puro, que era santo, que era, né,
e se utilizar desse sangue que é remidor, que é purificador, que é santificador, né? E agora, esse ato de comunhão, de memória, e também chamado de comunhão, é um ato de comunhão uns com os outros, de alegria, de confraternização e tal. Agora eu fico triste porque, além das pessoas deixarem para uma vez ao ano, então, principalmente no Brasil, precedendo os 40 dias que essas pessoas reservam, vem primeiro o carnaval, ou seja, primeiro eu quero deitar e rolar, para depois eu ir me purificar. Me purificar. E uma purificação ideológica apenas, né? Que é uma purificação apenas da ideologia deles, né? Na ótica. Do ponto de vista da Bíblia, desculpa a sinceridade, né? Mas é o sacrifício de tolo. Eu não vou comer aquilo, eu não vou comer aquilo outro, mas depois o resto do ano não tem esse compromisso. Se fosse o ano inteiro, a gente até entenderia, né? Um compromisso com Deus, mas ele passa. E aí eu estava lendo, Diácono Humberto, não é o assunto do tema nosso que está aqui, mas eu estava lendo um artigo da jornalista Fátima, o nome dela me parece que é Fátima, deixa eu ver aqui se eu me lembro, me recordo aqui o nome dessa jornalista. Eu sei que é jornalista Fátima. Ela fala num artigo, Fátima Oliveira, o site chama viumundo.com.br. E ela estava escrevendo um artigo agora para um jornal de Minas, e ela comentava o seguinte, acerca do peixe, né, da tradição de comer peixe, de não comer carne vermelha. E ela estava fazendo nesse artigo jornalístico, de cunho jornalístico, uma ligação que naqueles idos lá daquele tempo tão remoto, na época que começou a ser intensificada essa campanha, porque ela não foi de uma vez proibir um decreto, mas foi gradual. Ela estava falando da ligação mercantilista que isso teve, que o Vaticano, ele tinha a maior frota de navios pesqueiros da época, bacalhoeiros, e que aí parece uma coincidência muito grande essa decretação de não comer carne vermelha e poder comer peixe, né? E até eu estava lendo um outro artigo do padre Andrei Carreira da Silva, é um padre, e ele começa o artigo dizendo assim, que substituir carne vermelha por peixe é safadeza. É o que ele escreveu, o padre, né? Ele dizia, é safadeza, porque se é sacrifício, por que tem que ser substituído? Você pode comer qualquer outra coisa, simplesmente abstrair de carne, né? Mas essa ideia de comer peixe, aí ele estava dizendo esse negócio, e eu estava pensando no que ele estava dizendo. Ele estava comungando a ideia de um outro religioso que também fazia essas considerações, dizendo que tirar, que é o Leão Magno dizia que é inútil tirar do corpo a comida e não tirar da alma o pecado. Leão Magno disse isso. Muito profundo, hein? Tirar do corpo a comida e não tirar da alma o pecado. Ou seja, uma reflexão apenas física, de apenas sacrifício físico. O sacrifício Jesus já fez, o sacrifício físico ele já fez. Ele sofreu na carne os açoites, ele sofreu na carne as chicotadas, ele sofreu na carne os espinhos, ele sofreu na carne a perfuração pela lança, ele sofreu na carne a perfuração dos cravos. Tudo isso sofreu. O sacrifício físico Jesus já fez ele por nós. Nosso sacrifício agora é moral, é espiritual, é esse que nós precisamos fazer. E isso não resolve com ficar sem comer isso ou aquilo um dia, 10 dias, 40 dias, 20 dias.
Não, isso não resolve. Nós precisamos começar uma purificação de dentro para fora e não de fora para dentro. É por isso que Jesus diz assim: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. O que sai lá de dentro, né? Não de dentro do estômago, né? Não é o vômito, não de dentro do estômago, não é a evacuação, não é o que sai das nossas entranhas físicas, mas o que sai da nossa, do nosso intelecto, do nosso sentimento, da nossa mente, da nossa mente, do nosso ser, né? É isso que contamina, e é disso que nós precisamos nos purificar. Esse é o sacrifício que Jesus diz: aquele que não renunciar, não vai ter como segui-lo, né? Exatamente. E aí o diácono Beto falou exatamente disso, né? Que tanta gente comemora, além de comemorar apenas uma data, apenas que só comemora a data, né? De forma festiva, alguns trocam presente, outros comem chocolate, etc. Não demonstram nenhum sentimento por esse sacrifício tão espontâneo e maravilhoso que já foi predito lá já na antiga aliança, desde os primórdios, né? Desde o início, desde que Deus criou o homem, viu no homem, que viu que a necessidade de resgatar o homem, Deus já planejou aí um plano maravilhoso, arquitetou esse plano maravilhoso de salvação. E fala muito disso, né? Essa questão do nosso comportamento, como é que nós temos agradecido a esse Deus? Será que ficando 40 dias sem comer carne é suficiente para me agradecer a Ele? Será que isso isso vai realmente fazer alguma diferença no que Ele realmente interessa na minha vida, né? Tá aí uma reflexão. Nós estamos aqui não estamos aqui para julgar nem condenar ninguém, apenas para trazer uma reflexão à verdade à luz da Bíblia, né? Não adianta às vezes nós sabermos que Ele morreu e que hoje nós estamos comemorando a sua ressurreição, mas se eu não valorizo isso em minha vida, nas minhas atitudes, nos meus atos, falando como cristão, e pessoas que ainda não se entregaram também para Ele, né? Porque foi por nós que Ele morreu. Nosso tempo já acabou, mas poderíamos falar, por exemplo, do ovo, né? O porquê da história. Alguém às vezes me pergunta: mas dependendo da origem, pode comer chocolate? A minha ideia, Humberto, pode. Compra ovo de Páscoa para seus filhos, eles vão se alegrar, coma chocolate, faz parte da tradição dessa época, mas não tem nada de cristão no ovo de Páscoa, não tem nada de cristão no ovo de chocolate. Na verdade, tanto o coelho quanto o ovo é de uma tradição que são símbolos de fertilidade, estão associados a deusa da fertilidade também, que eu não me lembro o nome agora, e surgiu lá na época de 300, depois de Cristo, da Igreja Católica. Era comum dar ovo pintado de presente um para os outros. Ostera, o nome da deusa. Ostera, isso. Ostera, deusa da fertilidade. E depois começaram a dar ovo de ouro, cravejado diamante para quem tinha dinheiro, e depois, com a culinária, virou o ovo de chocolate. Mas deveria continuar com esse costume de dar o ovo de ouro, né? O problema é você dar, né? Receber é bom. E aí isso se perdeu na história, né? E aí alguém às vezes me pergunta essas coisas. Essa é a opinião minha, né? Mas deve dar ovo de chocolate? Olha, há muito tempo se perdeu esse simbolismo da época histórica. Então, na minha opinião, não sei se o pastor Galeno tem a mesma, as crianças gostam de comer chocolate nessa época, então que elas comam, mas que a gente ensine para elas que o Cordeiro que foi morto, Jesus Cristo, o que é a Páscoa, o que é a ressurreição, por que a gente comemora. Igual o Natal, tem gente que fala: não comemora o Natal porque Natal é uma data pagã. Eu costumo dizer, é a única data que a gente comemora o nascimento de Jesus, então comemora o Natal. Mas explica o porquê, o que realmente simboliza aquilo, o nascimento de Jesus. Não com a mesma ideologia que isso, o mundo... Não é Papai Noel, não é nada duende, fábrica de brinquedo. Não, explica o que realmente é, quem foi Jesus, por que ele nasceu, como foi o seu nascimento. Da mesma forma a Páscoa, né, da sua morte, da sua ressurreição. Aliás, Diácono Beto, as crianças de hoje, isso caiu tanto no descrédito dos próprios pais, de tradição até católica mesmo, que eles nem explicam para a criança o que significa ovo, o que significa coelho, né? Porque na verdade, for para explicar uma criança porque coelho bota ovo, né? Que isso era uma lenda, né? Pagã, de origem pagã e tal. Então nem isso eles explicam, significando que isso hoje é puro mercantilismo. É mercado. É vender chocolate. É mercado, e quem sustentou essa tradição não foi a fé. Quem sustentou essa tradição foi o mercado. Mercado, mercantilismo, o comércio. Ele que sustentou tanto a tradição de não comer carne, como a tradição de ovo de Páscoa, coelho de Páscoa.
Tudo é sustentado. Se fosse pela fé, pergunta para essas crianças hoje o que significa o ovo da Páscoa. Ninguém sabe, ninguém sabe. É comércio. Eu sou da sua opinião. É pecado comer esses ovos? Não é pecado coisa nenhuma, é gostoso, né? É gostoso comer. Agora, que se explique para as crianças o que significa a Páscoa, qual é o simbolismo. Tira esse negócio dessas lendas, dessas tradições pagãs, de tudo isso, e explique a Páscoa dentro do contexto bíblico. Hoje, inclusive, na escola dominical, todas as salas das crianças, as lições foram substituídas por uma lição que nós preparamos, que explicava o que era o Cordeiro, quem era Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Todas as criancinhas do Cordeirinho de Jesus, que são os pequenininhos, né, até passando da sala de 9 a 11 anos, os maiorzinhos, todos aprenderam sobre o que realmente é a Páscoa. E hoje eles ganharam chocolate na igreja, mas era uma ovelhinha de chocolate, era um cordeiro, né? Não era coelho, era uma cordeiro. Até inclusive inteligente essa mudança que você fez ali, substituindo o coelhinho pelo cordeiro. Até para atiçar, por que não coelho? Aí você tem a chance de explicar quem era o cordeiro pascual, o que simbolizava aquilo. E se fosse olhar pela história da Páscoa, a origem da Páscoa, o significado da Páscoa, tinha que ser um cordeiro, tinha que ser um cordeirinho, né? Aí não, é ovo, coelho, um significado tão difícil de explicar até para adulto, né? Até para adulto. Principalmente para criança. Coelho que bota ovo é complicado. Eu queria aqui encerrar, nosso tempo já até ultrapassou, mas ouvinte, fica com essa mensagem que eu vou ler agora, está lá em Lucas 24, só para a gente encerrar. Eu vou ler alguns versículos, está escrito assim: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram eles ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: isso aqui é uma das perguntas mais lindas da Bíblia. Por que buscais o vivente entre os mortos? Glória a Deus. Não está aqui, mas ressuscitou. Eu deixo essa mensagem para a gente finalizar. Lembrando que o nosso Cristo, ele vive, como diz aquele hino, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu tenho esperança no futuro, porque eu tenho certeza que Jesus ressuscitou. E tudo que ele disse, ele vai cumprir. Um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. Eu agradeço a oportunidade, evangelista Jairo. O pastor Galeno, como sempre, é uma honra recebê-lo aqui. A gente sempre aprende. Os irmãos podem perceber que quando o pastor Galeno está aqui, é a vez que eu mais fico calado, que eu gosto de ouvir, né? Não dizendo que os outros irmãos não cooperam nesse sentido, mas é um conhecimento grande que a gente tem que aproveitar ao máximo, e toda vez eu aprendo. Para mim é uma honra tê-lo aqui comigo. E eu queria, Humberto, você já deixou essa palavra, né? Maravilhosa, eu tenho certeza que de muita importância para o coração dos nossos ouvintes que estão ouvindo agora e aqueles que irão ouvir também pela internet. Mas para finalizar, pedi ao pastor Galeno deixar uma palavra aí para o coração dos nossos ouvintes, como um resumo dessa data tão importante que é a Páscoa. O Diácono Humberto já leu um texto muito apropriado aqui, né, quando ele leu aqui a respeito da ressurreição de Jesus, que é um texto muito apropriado, e eu vou também, nessa tarde, ler aqui, pela mesma forma, ler aqui o que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Ele disse assim, olha: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, que pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. O Diácono Humberto já tinha até feito referência durante o programa a esse texto. E eu quero dizer aos nossos ouvintes que o apóstolo Paulo diz assim: se não crermos que Jesus Cristo ressuscitou, é vã a nossa pregação e a nossa fé. Verdade. Isso é como negar a fé.
Ou seja, ter uma fé que Jesus, em Deus, sem ter a convicção da ressurreição, é como trabalhar e não receber, é como ganhar e não levar, né? E um punhado de outras consequências. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus ressuscitou para nos garantir esse mesmo direito de ressuscitarmos um dia e irmos com ele morar no céu, que foi aquilo que eu disse durante a nossa fala aqui. Não resolveria nada se Jesus tivesse morrido, tivesse sido sepultado e tivesse lá uma plaquinha como tem das pessoas mais importantes desse mundo. Aqui jaz fulano de tal, aqui jaz Jesus Cristo, né? O que resolveria isso? Não, tudo ficaria da mesma forma, mas o túmulo de Jesus está vazio, como leu o diácono Humberto aqui agora mesmo. É esse túmulo vazio que traz a melhor mensagem desse dia. Jesus ressuscitou. A nossa comemoração no dia de hoje deve ser esta: Jesus ressuscitou e eu preciso me preparar para esta ressurreição. Jesus ressuscitou, é santo, glorificado, ele ressuscitou e por isso foi assunto aos céus. Essa deve ser a nossa preparação para que nós um dia venhamos ressuscitar. Só que a Bíblia ensina que haverá 2 tipos de ressurreição. Uma, dos que morreram salvos em Cristo, para subir com ele ao céu e estar sempre com o Senhor, como acabamos de ler. Mas haverá uma outra ressurreição, daquelas pessoas que não creram, daquelas pessoas que desprezaram a Cristo e ficaram até a morte sem tomar uma decisão de receber Cristo na sua vida. Essa ressurreição é chamada da ressurreição para a morte eterna. É aquilo que o diácono Humberto falou. É lamentável não pensar que vai para o inferno, que lá tem fogo, que lá tem diabo, que lá tem isso, que lá tem aquilo. É lamentável pensar na separação eterna de Deus. Deus é a razão de toda a nossa existência. Aleluia. E sem Ele, não haveria motivo para o ser humano existir, sem a pessoa de Deus. Agora imagine se aqui na Terra nós temos essa consciência de uma vida que é passageira, rapidinho ela vai embora. Imagine você pensar numa eternidade sem Deus. É por isso que nós precisamos estar prontos para morrer em Cristo e ressuscitar em Cristo. Porque a ressurreição existe, Jesus ressuscitou e nós iremos ressuscitar com Ele também. Que Deus abençoe a cada um dos nossos ouvintes. Amém. Glória a Deus. Então esse foi o debate essa tarde da Escola Bíblica em Ação. Agradecer mais uma vez o diácono Humberto, doutor Humberto Fontoura, também nosso querido companheiro pastor Galeno Campos. Diácono Humberto, as considerações finais. Próximo domingo, mais um encontro aqui, se Deus quiser. Nós não definimos ainda o tema, mas estaremos aqui firme, né? E lembrando os nossos ouvintes, os membros da igreja, as revistas já estão disponíveis. Terminamos hoje um trimestre, começaremos um trimestre novo. Eu estou até pegando aqui a do pastor Galeno. Nós temos uma revista nova e vai falar sobre os propósitos de Deus. É uma revista que tem o mesmo aspecto dessa nossa que passou. São coisas do dia a dia, são temas diários, né? E são coisas interessantes para você participar. E hoje nós falamos sobre o avivamento, pastor. A lição de hoje, o verdadeiro avivamento, ele começa com a leitura da palavra. Então, procura a Escola Bíblica Dominical para você entender o que realmente é a vontade de Deus para a sua vida. Não perca essa oportunidade. Inclusive, diácono Beto, eu gostaria muito de aproveitar essa oportunidade e convocar todos os nossos irmãos ali da classe Davi. Eu estarei nesse mês ali junto com os irmãos para nós estudarmos, e eu quero conclamar os irmãos da sede da classe Davi para nós estarmos juntos para estudarmos. É um assunto maravilhoso, palpitante, um assunto inteiramente bíblico e que nós precisamos participar dele. Eu vou estar lá com os obreiros, estaremos lá isso aí. firme.
E eu aprendendo com os irmãos ali, com certeza vai ser um mês proveitoso. Deus abençoe então, diácono Dr. Humberto e pastor Galeno. Na sequência, Thales Roberto, porque ele vive. Dedico para os nossos obreiros que participaram conosco aqui nessa tarde, nossos companheiros e suas famílias, também para a minha família que está na escuta. Deus abençoe. São exatamente 16 horas e 18 minutinhos.